às vezes está sendo feito um trabalho no plano espiritual. Então eles começam a frequentar o trabalho junto com a gente e ali vai começando a haver aquele entendimento para que os dois se libertem, tanto aquele que está obsedando como aquele que está encarnado, né? Então começa aquele trabalho. E daí o que acontece? Quando o espírito chega, você já sente que ele chegou. Às vezes dá um mal-estar, um arrepio, não sei o quê. Por quê? Porque aquele espírito está necessitado. Ele não tem muita compreensão das coisas. Então a energia dele ainda é pesada, né? Então passa a ser um elemento ali do grupo, alguém que está sempre presente ali, né? Determinados detalhes podem levar a presumir-se que se trata desta ou daquela entidade. Assim é que fica sendo reconhecida pelo modo de falar, pelo estilo, pelo conteúdo da mensagem, podendo, no entanto, comunicar-se por outros médios e sofrer a influência do clima mental de quem lhe serve de intermediário. Então, por exemplo, se é um trabalho onde sempre tem manifestação espiritual, mensagens de espíritos, você sempre, de repente, começa a identificar, é aquele espírito que falou outro dia, que trouxe... Porque você começa a perceber que o modo de falar, a mensagem que traz, a forma como pensa, como explica as coisas, né? Igual aqui, né, gente? Nós encarnados, você acostuma com as pessoas que fazem palestra, por exemplo, você já sabe o estilo daquela pessoa, como que ela fala, como que é, você já lembra mais ou menos, é aquela pessoa. Espiritualmente é a mesma coisa, né? É isso que está falando aqui. Agora aqui fala também, né, de novo, da influência do médium, do clima mental de quem lhe serve de intermediário. Então, quer dizer, dependendo de como o médium está naquele dia, ele pode sofrer menos ou mais influência do espírito comunicante, né? Porque às vezes a gente não está numa vibração muito, vamos dizer, não está muito preparado para aquele trabalho, então a gente meio que bloqueia um pouco a comunicação e fica com mais característica do médium do que propriamente do espírito que vai se manifestar, né? Por isso a importância da preparação do médium, cada vez mais, uma autoeducação, né? Com relação a uma série de coisas, alimentação, ambientes que frequenta, preparação para o dia que vem para o trabalho, de estar com uma sintonia mais elevada para ser um canal apropriado para aquilo que vai acontecer, né? Agora a gente falou, né? Necessidade de identificação, foi aquilo que a gente começou no início. Não há necessidade de identificação. Em se tratando de espíritos que vêm à sessão para serem orientados e consolados, para receberem um alívio da prece, não vemos necessidade alguma que levantemos seus dados biográficos. Então, assim, é aquilo que a gente falou. E eu costumo dizer que, assim, é um trabalho, é uma dedicação, é uma caridade, é um dar-se, né, um oferecer algo anônimo. Nós não sabemos quem são aqueles espíritos que vêm, né? A gente participa do trabalho e até mesmo quando a gente vem para o trabalho e alguns irmãos nos acompanham até aqui, a gente está ajudando porque eles vêm para um lugar onde eles, se quiserem, eles poderão receber ajuda. É como se eles viessem para um pronto-socorro, né? Então, se eles quiserem, eles vão ser auxiliados. E nós nem sabemos quem são, de onde são, né? E às vezes a gente fica com aquela fantasia de que toda vez que manifesta algum espírito, eu acho que era não sei quem, porque eu não sei, mas eu acho que aquele espírito era um espírito que estava lá na minha casa, que não sei o que papapá. A gente vai criando umas fantasias, né? Médium está aberto para qualquer espírito que precisar. Quem é aquele espírito? Não sei. É um irmão, é um espírito, é um ser como nós, que tem necessidades, que tem dúvidas, que está passando por uma situação bem difícil, muitas vezes está perdido, não está entendendo nada do que está acontecendo, e ele vem para receber ajuda, né? E daí
Por que a necessidade de identificar? Fazer uma ficha, fazer um cadastro do espírito, né? Porque lá no plano espiritual existe a organização, eles são muito mais organizados que nós, né? A gente aqui tenta, eu acho que quando a gente está encarnado, espelha o que é feito lá, né? Mas, lógico que cada espírito ali, como a gente falou aquele dia, quando os médiuns se dispõem a desenvolver a mediunidade e começar a trabalhar num grupo, nós somos sim avaliados, analisados, para saber quais as necessidades e quais as nossas potencialidades mediúnicas que a gente pode oferecer para o grupo, né? Agora, se você vai ajudar a pessoa, você não precisa saber a história dela. Quando vocês passam, nós passamos pelo atendimento fraterno, a gente vai lá, o que a gente vai falar? A gente vai falar o que a gente está sentindo, por que a gente veio, o que está afligindo a gente. Não preciso contar, eu moro na rua tal, eu nasci não sei aonde, né? A gente vai falar aquilo que interessa para o tratamento espiritual. Então, não interessa de onde a gente veio, quem a gente é, interessa que a gente precisa receber. Eu acho que é uma mostra bem clara para nós de como o que vale é o que está em nós, né? O nosso coração, o nosso interior. Não interessa quem nós somos. Durante a atividade mediúnica, estamos para atender a quem precisa, portanto, não devemos perder tempo fazendo inquirições sem fim, somente para satisfazer a nossa vã curiosidade. É isso que precisa pensar, porque nós somos curiosos. E quando a pessoa conta uma história meio interessante, né? A gente vai e começa a querer saber, mas é assim? Nossa, e daí o que você fez? Ai, não sei o quê, e tá. Isso é do humano, é do nosso grau evolutivo. Mas a gente sabe que isso não tem importância nenhuma. Pro auxílio espiritual, não. Pro auxílio espiritual, a gente não precisa ficar fofocandinho, querendo saber da vida dos outros. A gente tem que saber exatamente aquilo que está afligindo para a espiritualidade poder auxiliar no que for possível, né? Seria falta de caridade identificar antes de socorrer. Vivendo problemas angustiantes e estando confusos quanto à noção de tempo e espaço a que estavam condicionados na Terra, muitos deles são incapazes de informar com segurança quem realmente são. Tem mais essa, gente. Espíritos desencarnados que estão perdidos, que não tinham conhecimento nenhum, que estão em zonas de sofrimento, que estão aqui na Terra sei lá há quanto tempo e não conseguem sair, presos em uma série de situações, perdem até a noção de quem foram, de quem são, do que fizeram. É muito comum a gente ouvir o espírito dizer, não sei o que aconteceu comigo, não sei quem eu sou, não sei para onde vou, não sei de onde eu vim, porque fica muito perdido, né? Então, diz assim, olha, seria falta de caridade, ainda querer forçar aquele espírito a falar alguma coisa. Basta saber o que? Ele está precisando de ajuda. Ele precisa de ajuda. Vamos fazer uma prece, vamos pedir para a equipe espiritual que encaminhe ele e aos poucos a memória vai voltando, né? Ele vai relembrando, se ele se dispor a melhorar, aos poucos ele vai retomando a personalidade, a última personalidade que ele teve, o que aconteceu com ele, como ele desencarnou. Às vezes não sabe o que aconteceu, né? Por isso é reprovável o uso de alguns doutrinadores que chegam ao absurdo de pedir o nome da entidade ou até detalhes minuciosos para sua identificação, quando o que se deve fazer é atendê-la com o máximo de carinho e amor cristãos, proporcionando-lhe esclarecimento e conforto espiritual, através da vibração de amor e paz. Uma coisa também importante, ouvir esse espírito, ouvir esse irmão, né? Muitas vezes o espírito não falou mais com ninguém, desde que desencarnou, está perdido, ninguém ouve, ninguém, né? E aí quando ele encontra um grupo, ele quer falar, ele quer chorar, ele quer desabafar, ele quer falar de tudo que ele está sentindo. Então é a oportunidade de ouvi-lo,
de deixar que ele ponha para fora aquilo que ele está sentindo. Mas não é a hora de querer inquirir, né? Perguntar, mas o que aconteceu com você? Como que foi, né? A não ser que isso venha de alguma forma colaborar. Com o máximo carinho, cristão, esclarecimento espiritual e conforto. Todavia, quando espontaneamente eles se dignam fornecer alguns dados quanto à sua personalidade, para efeito de estudo, sempre é interessante confirmá-los se houver essa possibilidade. Então, às vezes, o espírito vem falando algumas coisas que aconteceram, né, como ele está se sentindo, como ele... Então, é o bom senso, né, de quem está dirigindo o trabalho, daquele orientador espiritual encarnado, né? É o bom senso de pensar que pergunta vai ser interessante, o que precisa ajudar, porque às vezes uma pergunta também pode fazer ele pensar, né? Às vezes fazer uma pergunta bem feita, amorosa, com muito respeito, pode fazer ele pensar sobre a situação dele, mas só para isso. Tudo bem, gente? Tem nenhum comentário? Tudo certo aí? Tudo certo, não sei, né? O conteúdo é mais importante. Interessante, né? A gente está falando o tempo todo sobre isso. Quando se trata de uma entidade que procura dar orientações, o nome que usa é secundário e pouco deve influir quanto à aceitação ou não da mensagem. O conteúdo é o elemento primordial. Então, aqui nós estamos falando um pouco de quando um espírito mais evoluído que nós, né, ele vem trazer uma mensagem espiritual. Então, o que importa não é quem é que está trazendo a mensagem, mas é o conteúdo que ele traz. Né? Muitas vezes é trazido no trabalho algo que as pessoas do grupo estão precisando ouvir. Né? Tanto que a pessoa diz assim, nossa, parece que falou para mim aquilo, parece que foi uma mensagem que veio para mim. Por quê? Porque a espiritualidade consegue perceber a necessidade ali do grupo. Porque nós somos atraídos segundo afinidades. Um grupo nunca se reúne por nada. As pessoas se atraem. Então, acreditem que vocês também, com certeza de novo não vou falar. Pelo que a gente entende, pelo que a gente aprende, o fato de vocês estarem aqui no domingo, né, vocês começaram juntos, sempre tem grupos diferentes, tal, são pessoas que se atraem. Tem coisas em comum aqui entre nós. Eu também acabei vindo para cá e tal. Então, tem coisas em comum entre nós. E esse em comum faz com que a espiritualidade ajude todos quando traz uma mensagem positiva que vai atender ali a maioria que está precisando ouvir alguma coisa. Né? Então, fala, o nome do espírito tanto faz. O que importa deve influir quanto à aceitação ou não da mensagem, o conteúdo é o elemento primordial. Então, não tem essa necessidade de identificação. E isso é algo que muitas vezes causa angústia em muitas pessoas, né? Porque a gente quer saber, mas será que é um espírito de luz? Será que é a dona não sei o quê? Será que é o seu não sei o que lá? Será que é o irmão, aquele moço que morreu, que era tão bom, que frequentava aquele centro? Parece que era ele que estava dando a mensagem. Né? A gente tem aquela vontade de dar nome para as coisas. E isso mexe muito com a questão do... Sabe assim, eu acho que isso é exercício de confiança. Sabe, de você confiar que a mensagem que veio tá... Quem que falou? Foi o Zé, o João, a Maria, o Pedro, Joana? Não sei. Foi alguém com muito conhecimento, que nos quer muito bem e que trouxe essa mensagem maravilhosa. Então, vamos aproveitar. Ponto. Né? Mas é difícil para nós. Não é algo fácil. Né? Preocupação do médium iniciante. O médium iniciante não deve preocupar-se por não ter a mínima intuição a respeito da identidade do espírito que através de si se comunica.
Então, olha só, que caridade e que disponibilidade e que transformação. Você receber a mensagem através de você, de um ser que você não conhece, que mal você sabe quem é. Olhe só os preconceitos nossos caindo por terra. Acabou, não tem mais. Se você acredita nisso, se você vive essa experiência, acabou. Você pode receber uma mensagem de qualquer espírito e se surpreender ainda em receber a mensagem de um espírito, de alguém que, se você soubesse quem é, você ia dizer assim: nossa, nunca imaginei que tinha afinidade com esse tipo de gente. Né? Então, é um exercício da verdadeira caridade que Jesus ensinou. Por isso que Jesus dizia, né? Não julgueis para não serem julgados, porque não somos todos iguais. E todos nós, e o exercício da mediunidade é um exercício de entrega, é um exercício de uma abertura, de um nível de abertura que a gente ainda não se deu conta, né? Porque a gente tem os nossos escolhidos, aqueles que a gente ama, que a gente gosta, que a gente admira, e a gente tem aqueles que a gente não gosta, que a gente não isso e aquilo, blá blá blá. Só que, sim, se tratando de amor universal, não existe essa separação. E muitas vezes, eu não vou me recordar agora o nome do livro, mas foi um livro do André Luiz, onde ele dizia que levou-se séculos, era um trabalho mediúnico, e tinha levado séculos para fazer com que aqueles dois espíritos se encontrassem. E ele precisava que o espírito que estava perdido, que não perdoava, ele precisava se manifestar através daquele médium. Porque eles tinham um problema kármico de muito tempo. E aí, quando eles foram juntando, e era reencarnação e reencarnação, e eles não conseguiam se encontrar, e não dá, até que foi o dia da libertação dos dois, porque houve aquele entrelaçamento entre eles no trabalho espiritual, e houve uma quebra de uma força contrária que impedia que eles se reconciliassem. Então, não é por acaso aqueles espíritos também que muitas vezes trabalham com a nossa, através da nossa mediunidade, se resgatam de muitos vínculos, né? Mas não são todos que têm a ver com a gente, né? Tem espíritos que não estão ligados karmicamente com a gente, mas a gente está servindo de instrumento. Só com o tempo e o treinamento é que terá a capacidade de identificar perfeitamente as entidades comunicantes. Então, é a identificação no sentido de qual o grau de evolução desse espírito, se a vibração dele é boa, se não é, né? Se você se sente bem, se você não se sente bem, se aquele espírito precisa, porque o médium, ele pode ajudar no sentido de, recebendo a mensagem daquele espírito, através dele, dizer, olha, esse irmão está precisando de muita ajuda, ele está com muito medo, ele está se sentindo muito sozinho, é esse tipo de informação, né? Ele não acredita, é a primeira vez que ele veio aqui, porque você tem aquela intuição, né? É a primeira vez que ele vem num centro espírita, então para ele é muito estranho tudo isso. Enfim, quanto mais refinado o médium, mais ele vai poder auxiliar com as informações que ele pode fornecer, quando a entidade se manifesta através dele, né? Agora, os mistificadores. Gente, eu vou ter que acelerar um pouquinho agora. Os mistificadores. Então, um dos maiores obstáculos para a divulgação e aceitação do espiritismo é a mistificação, que é o ato de uma entidade tentar enganar os presentes quanto à sua identidade e a sua posição espiritual. Então, espíritos que fingem ser uma coisa. Existem espíritos que começam, eu não sei se vocês já assistiram trabalho mediúnico, existe espírito que chega falando um monte de coisa bonita, linda, maravilhosa, fala coisa assim, de repente começa a dar aquela gargalhada e diz assim, vocês acreditaram? Vocês acreditaram que eu acredito, que eu faço isso que eu falei aqui?
Existe isso. Mas esse desmentiu, vamos dizer assim. Mas tem aqueles que não. Tem aqueles que vêm com aquela mensagem, com aquela coisa, mas é como se fossem encarnados. Não tem encarnado que é mentiroso, encarnado que finge uma coisa que não é, né? Mesma coisa, não muda nada, né? Eles se divertem, então existem espíritos que se divertem às custas da nossa credulidade, da nossa falta de percepção. Quando eles percebem assim, que depois que desencarna, eles têm através do perispírito, né? Ele pode ter alguns defeitos físicos, causar algumas coisas. Eles se utilizam dessas forças para brincar, para futilidades, né? Então, o perigo é esse. A mistificação pressupõe engodo, engano, dolo, mentira e pode ser produzida por espíritos encarnados, bem como também pelo próprio médium, consciente ou inconscientemente. Gente, isso também faz parte do desenvolvimento da mediunidade, né? O que a gente chama de... Ai, meu Deus. João, por favor. Quando o médium, ele pensa que... Animismo, isso, animismo, obrigada. Então, faz parte do desenvolvimento mediúnico o animismo. O animismo é o quê? É o próprio médium que está falando, é o próprio médium que está sentindo. Vocês vão ver isso mais adiante, né? E aí, a gente poderia dizer que isso é uma mistificação, mas não é, porque isso é inconsciente, né? Muitas vezes o médium ele está confuso, porque ele ainda não sabe distinguir o que é o dele e o que é a fala da entidade, e não tem problema, faz parte do exercício de desenvolvimento. É algo supernatural, o animismo, né? Mas existem aqueles que enganam conscientemente, que não é animismo. O médium, ele tem necessidade. A gente tem que entender que nós, seres humanos, temos muitos aspectos nossos que a gente não gostaria de ter, mas a gente tem. Então, às vezes, o médium, por exemplo, está desenvolvendo a mediunidade e não consegue receber nenhuma mensagem, ele acaba querendo falar alguma mensagem e dizer que recebeu a mensagem. Sabe, gente, não vamos julgar assim, a pessoa, mas a mistificação, o risco da mistificação é pôr em risco o conhecimento da doutrina, né? Porque muitas pessoas desacreditam dos ensinamentos que o Espiritismo traz, porque foram vítimas de mistificação, né? De pessoas que fingiram algo que não era, que prometeram coisas que não existem, enfim, a gente já sabe que existiu muito disso e ainda existe, né? Na mistificação sempre existe o desejo de enganar, trapacear, dar características de verdade ao que é falso. Então, muitas mensagens, né, muitas psicografias que não são feitas com a seriedade necessária. Então, existe mistificação? Existe. A gente precisa ter isso bem claro para nós, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, você que fica acreditando nessas coisas, porque isso daí é tudo mentira, isso é tudo... Existem lugares que não são sérios, existem trabalhos onde não existe seriedade, respeito, um ambiente confiável. E a gente precisa, através do conhecimento, a gente vai selecionando, né? E Kardec sempre falou que a fé precisava passar pelo crivo da razão. Então, tudo aquilo que a gente aprende, tudo que é falado aqui, tudo que é lido, tudo precisa analisar. Isso faz sentido para mim? Isso é real? Isso para mim, né? As coisas estão se encaixando, né? Mas falou isso, mas depois falou aquilo. É importante isso. A gente ter esse senso, esse bom senso, não acreditar em tudo que é falado, né? É isso que a doutrina espírita sempre ensinou. Então, os mistificadores são uma forma de dificultar a identificação dos espíritos, né? Há algum meio de reconhecer e evitar a mistificação? Então, no livro dos
dos médiuns, né, no item 268, sem dúvida, e todos eles estão farta e minuciosamente expostos no item 268 do Livro dos Médiuns. Então, se vocês forem ler lá, não é possível ler agora aqui para vocês, mas tudo está voltado muito para a questão da linguagem mesmo, do conteúdo que vocês falaram, né? A linguagem, o conteúdo e usar do bom senso. Que tipo de mensagem? Qual o objetivo dessa mensagem que foi passada? Faz sentido? Por que um espírito de luz falaria isso? Por que eu preciso saber disso? Né? Então, o chamado é para que a gente... Porque como é muito sutil tudo isso que a gente fala, tudo que o Espiritismo traz é muito delicado, precisa usar o bom senso. Aquilo que faz sentido não faz sentido. E acho que hoje eu vou conseguir chegar no último sem levar aquele susto da semana passada. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. Os espíritos inferiores se traem de tantos modos que fora preciso ser cego para deixar-se iludir. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Há pessoas simples e pouco instruídas, mais difíceis de enganar do que outras que têm finura e saber. Através dos elogios e lisonjeando-lhes as paixões, fazem eles dos médiums o que querem. Olha que interessante. Se sois enganados, só de vós mesmos vos deveis queixar. Deus permite que assim aconteça para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Então veja, a melhor forma de enganar um médium é mexer com a vaidade dele. Né? Então o espírito vem e fala e elogia e, né, deixa a pessoa achando que ela é a última bolacha do pacote. E daí ela diz, um espírito de luz, nossa, recebi uma mensagem que disse que eu tenho uma missão maravilhosa, que eu sou uma luz que brilha não sei aonde, não sei o quê. Então o que ele está falando ali? Que às vezes o espírito simples, uma pessoa humilde, ela fica... Esse negócio de elogio, essa coisa de ficar falando, isso aí não me leva a nada. Isso aí eu achei esquisito. Né? E às vezes uma pessoa que tem instrução, tem conhecimento, uma pessoa esclarecida, mas extremamente vaidosa e orgulhosa, ela se deixa levar por essas mensagens, por esses espíritos que só fazem o quê? A gente precisa de elogios? Sim, mas tudo na medida certa. A gente não precisa de elogio, a gente precisa de estímulos, né? Que alguém fale para você, olha, que bom que você está fazendo um bom trabalho, olha, você está progredindo, sua mediunidade está... A gente percebe que quando você chegou, são assim, orientações que fazem a pessoa começar a perceber que está valendo a pena aquela... Agora, esse negócio de, não, você é um médium excepcional, sua mediunidade é uma coisa fantástica, entendeu? Você tem uma missão, nossa... Nem imagina o que você vai fazer na sua vida, sabe? Isso tudo só cria, só faz a pessoa ficar vaidosa, né? Estimula os sentimentos ruins daquela pessoa, de achar que ela é melhor que os outros e tal. Então aí você pode desconfiar. E sempre estar atento que toda mensagem que vem da espiritualidade superior são mensagens simples, objetivas, que nos agradam, que nos trazem alento, mas sem nenhum tipo de exagero. Então a gente distingue as mensagens, né? A gente vê pelos ensinamentos do Evangelho, pelos livros psicografados, né? A gente vê tudo isso. Atenção agora que eu vou ver se eu vou levar aquele susto ou não. Não ainda. Os espíritos enganadores sabem... não é esse aqui. Pronto, levei o susto de novo. Era a última mesmo. Não, mas eu estava desconfiada, agora eu sabia, gente. Não. Então, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade, espero que tenha sido útil, né?
e que a gente agora passe para a segunda fase do trabalho, a parte prática.